Olá, sejam bem-vindos a mais uma EBD. Nós estamos estudando a revista Ministério Cristão, a vida e a obra dos crentes em Cristo. Essa revista é da editora Convicção. Nós estudamos no último encontro e continuaremos hoje a estudar o ministério da intercessão. Vimos que intercessão é aquele que se coloca, ou interceder, é aquele que se coloca entre aquele que necessita, em favor daquele que precisa, diante daquele que pode abençoar, diante daquele que pode perdoar a dívida. No caso, o nosso Senhor. Nós somos os devedores, nós somos aqueles que não podemos pagar a dívida, nós somos aqueles que necessitamos da bênção. Jesus é o perfeito intercessor, que não apenas intercedeu orando por seus discípulos, orando por todos os crentes, orando em todo o seu ministério, orando ao Pai. Muitas das vezes se retirava para o deserto, muitas das vezes se retirava para o monte para orar. Mas ele não só ora assim, mas ele intercede com a sua própria sacerdote, entregando-se por mim e por você, se entregando por todos aqueles que creem. Então, essa é a intercessão, se colocar entre. É uma posição nobre, onde a gente se esquece das nossas demandas, a gente se esquece dos nossos pedidos, a gente se esquece da nossa circunstância, situação, e se coloca em favor de alguém, interceder, orar a Deus em nome de Jesus. Nós vimos no encontro passado alguns exemplos de intercessores. Falamos de Jó, falamos de Abigail, de Esther, falamos de Moisés intercedendo pelo povo, e daí aprendemos alguns princípios, como que intercede. Moisés era apaixonado pelo povo de Israel, Moisés se importava com o povo de Israel, então ele intercede. Jó se importava, amava seus filhos, então Abigail, preocupada com seu esposo, mesmo ele sendo mau, ela corre em direção a Davi para interceder pelo seu esposo. Aquele que se importa, intercede. É necessário que a gente se importe para interceder. Também que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais intimidade misericordiosa, é incompatível se dissermos que temos Deus, se dissermos que somos amigos de Deus e não temos misericórdia, e não temos compaixão. É incompatível com a fé cristã. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me importo com as coisas que Deus se importa. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a minha fraqueza e o pecado da minha sociedade, da minha comunidade, o local onde eu habito. A gente vê isso no caso de Isaías. A gente vê também no caso de Abraão, que vai interceder pelo seu compaixão. Intimidade com Deus é também ter compaixão por aqueles que sofrem, ter misericórdia daqueles que necessitam. Então, esse é um pouquinho do resumo do que nós vimos no último encontro. A gente se importa porque Deus se importou conosco. A gente busca intimidade com Deus, e essa intimidade nos conduz a interceder por aqueles que precisam. Agora vamos continuar. Nós vamos falar um pouquinho. Falamos de Pedro no outro encontro. A igreja intercedia por Pedro enquanto ele estava preso. Agora, Pedro vai interceder por duas pessoas. Duas pessoas vão aparecer no capítulo 9 do livro de Atos. Enéas e Tabita, ou Dorcas. Nós vamos sobre esses dois personagens, ou melhor dizendo, Lídia. Lídia ou Dorcas. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós leremos apenas o verso 32. Enéas e Dorcas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Veremos também a intercessão sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João. Mas antes, vamos a Atos 9, verso 32. Viajando por toda parte, Pedro, os santos que viviam em Lida. A igreja do Senhor está avançando. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, está crescendo. O evangelho está se expandindo. E como nós acabamos de ler,
Pedro, viajando por toda parte, foi visitar os santos que habitavam em Lida. Quando lá, ele se depara com um homem chamado Enéas. Provavelmente esse homem também era cristão, só que ele era de 8 anos. Então Pedro intercede por aquele homem em nome de Jesus e aquele homem é curado. Quando o povo fica sabendo, quando a multidão, as pessoas da cidade de Lida ficam sabendo desse milagre que Deus operou através de Pedro no nome de Jesus, o evangelho começa a se expandir naquela região. As pessoas se convertem, o Espírito Santo com eles não judeus. E mesmo eles sendo gentios, porque havia uma controvérsia quanto a isso, que os cristãos judeus, ortodoxos judeus, e quando eles veem as pessoas se convertendo, eles ficam perplexos e tentam em disputa, tentam reclamar ou não estão conformados com isso. E aí o evangelho começa a se expandir. E chamada Jope, uma menina chamada Dorcas, ela fazia muitas obras, ela era serva do Senhor, e ela ajudava as viúvas, ela ajudava aquela comunidade fazendo roupas, consertando tecidos, obras. Ela fica doente e morre. Quando o povo de Jope sabe que Pedro está em Lida e que Enéas havia sido Jesus, que pessoas se converteram, eles mandam mensageiros a Pedro, chamando que ele vá a Jope. E quando Pedro chega lá, encontra aquela situação, as pessoas chorando em torno de Dorcas, que ele se retire, ela está no cenáculo. Parecia que aquele povo acreditava que ela podia ser ressuscitada, porque eles não colocam perfumes nela, eles não preparam Dorcas para o enterro. Parece que Deus vai um milagre ali. E quando eles ficam sabendo de Pedro, eles veem uma oportunidade de chamar Pedro. E os mensageiros vão lá e chamam Pedro. Quando Pedro chega lá e vê aquela situação, ele pede que o povo saia da sala, do cenáculo, ele ora ao Senhor. Depois de orar ao Senhor, ele dá a ordem, dá o comando para que aquela menina seja ressuscitada. E ela ressuscita, Deus ressuscita aquela menina de Jesus. As pessoas ficam sabendo disso e ficam muito alegres e mais pessoas se convertem. Nessas duas situações, a gente percebe uma coisa. A cura do paralítico, a cura de curas que Jesus fez no seu ministério. Parece também a ressurreição de Dorcas com a ressurreição da filha de Jairo. Parece que Lucas quer dizer para a gente, ela vem do Senhor. Não importa a salvação, é só para os judeus. A salvação, a cura e a bênção também é para os gentios, para os não-judeus. A salvação do Senhor, lá quando a gente pensa em Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus sempre teve a intenção de que em todos os lugares, em resgatar o seu povo, em salvar o seu povo. Olha, Pedro, mesmo ele pregando a não-judeus, Deus não deixa Pedro, o Espírito Santo não deixa Pedro, porque ele está falando com os gentios. Muito pelo contrário, o objetivo da igreja é levar. A gente aprende, quando lê esse texto, o mais importante para o nosso tema de hoje, que é a intercessão, é que a acepção de pessoas. Que nós, como igreja, não podemos selecionar as pessoas para quem vamos pregar, ou por quem vamos orar, ou por quem vamos interceder. Jonas é bem claro, a salvação pertence ao Senhor. A gente sabe disso, mas às vezes a gente julga, sabe? A gente, de acordo com a história da pessoa, de acordo com a vida da pessoa, a gente olha e diz, esse não tem jeito. A gente olha e fala, não, esse aí não tem solução. A gente meio que segrega, né? A gente quer falar só para quem acha que é bom, que a gente acha que vai ter uma boa aceitação. Não é essa a orientação de Jesus. A ordem de Jesus é ir e pregai. Tanto em Jerusalém quanto em Judéia, até os confins da terra. Não importando a vida pregressa da pessoa, o gênero, se é homem, se é mulher, se é criança, todos devem ouvir a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho. Não importa. Agora, a salvação, quem opera é o Espírito. O convencimento a Deus. É Deus quem vai salvar. É o nome de Jesus que vai salvar. É pelo sacrifício de Cristo, pela graça, por meio da fé. Isso é ponto pacífico. Agora, a tarefa de pregar é nossa. É da igreja do Senhor. É sua, é minha.
a tarefa de interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, circunstância, qualquer dificuldade, a tarefa é nossa. Como sacerdotes, sendo Jesus o sumo sacerdote, devemos interceder por aqueles que carecem, como fez Pedro, no caso de Enéas, porcas. Essa é uma situação que nós vivemos. Às vezes nós queremos, do Senhor, nós queremos administrar, nós queremos dizer quem vai, quem não vai. Isso não é tarefa nossa. O Senhor não nos chamou para isso. A igreja do Senhor não tem joio amigo. Jesus vai dizer que quando você lança a rede para pescar, vem todo tipo de peixe. Não cabe a nós selecionar, não cabe a nós dizer sobre isso, julgar sobre isso, mas cabe a nós como igreja pregar a palavra. Em João, capítulo 17, agora nós vamos falar sobre a oração sacerdotal. João, capítulo 17, é áureo, que nós lemos lá no nosso primeiro encontro, que tem como subtítulo Jesus ora por todos os crentes. João 17, versículo 20. E diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Ele continua: todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixo-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. Que oração linda! Ele começa Jesus orando por si mesmo, ora por seus discípulos e agora ora por todos os crentes. Ora por mim, ora por você. Ora por todos aqueles que irão crer na mensagem pregada pelos discípulos, pela igreja, e assim vai, até chegar a você, até chegar a mim. Nesse momento agora, estamos falando de Cristo Jesus, estamos falando o maior intercessor. Nós vimos no Antigo Testamento, são ótimos, maravilhosos, devemos também segui-los, mas o maior padrão é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jó orou por seus filhos, Esther jejuou e orou por seu povo. Veja, quando nós estamos com a responsabilidade sobre alguém, quando o Senhor nos coloca responsáveis, e nós somos, todos nós somos responsáveis por nossos filhos, por nossa esposa, por nosso esposo. Somos responsáveis do nosso setor de trabalho, aquilo que Deus nos colocou para fazer. Somos responsáveis por departamentos na casa do Senhor. E sobre essas coisas, nós somos em Deus. E nós precisamos colocar todas essas coisas diante do Senhor. Jesus e Ele agora está para ser crucificado. Ele está para entregar sua vida. E Ele consagra os discípulos a Deus. Ele se consagra os discípulos e consagra aqueles que irão crer. E assim como fez Jesus, a gente deve fazer dessa forma, porque há pessoas, toda vez que alguém vai passar o serviço para outra pessoa, ele explica como é que foi o plantão, ele fala das dificuldades, do que ele fez, do que ficou por fazer, do que vai ser feito daqui para frente, assumir-se sabendo todas as coisas. Então Jesus está colocando diante de Deus a vida dos seus discípulos. E Jesus vai orar para que eles sejam guardados por Deus. Jesus vai orar para que eles sejam santificados na palavra. Jesus vai orar para que eles sejam um, para que haja unidade. Essa unidade, o mundo saberia que ele, Jesus, foi enviado por Deus. Esses são os três que Jesus vai tratar em toda a sua oração. Primeiro, Jesus ora para que eles sejam guardados, protegidos. Jesus sabia que a igreja seria perseguida. Jesus mesmo avisou os discípulos que eles seriam odiados por causa da pregação da palavra. A gente não deve pensar, irmãos, que não estamos sujeitos a sofrimentos, a perseguições, a dificuldades. Jesus nunca falou isso. Se o cabeça do corpo usou uma coroa de espinho embalada e colocada no berço, claro que não. Se a cabeça sofreu a coroa de espinho, o corpo vai sofrer também. Se não sofreu, como nós não sofremos, iremos sofrer. E Jesus sabia disso. Mas quando ele ora para que os discípulos sejam livres do mal,
Ele está falando da influência da corrupção no mundo. Ele está falando daquilo que afasta de Deus. Esse é o mal. O mal que nos corrompe. O mal que nos faz pensar sermos melhores, de sermos superiores, de sermos autossuficientes, de sermos autônomos. O que Haddad fez? Tentar ser autônoma de Deus. Rebelde pensamento, que nos colocou na condenação eterna, tendo salvação só em Cristo. Então Jesus pede para que Deus os guarde, que os livre do mal. Não das dificuldades. Não, eles não seriam blindados, eles não seriam colocados no olho. Sempre com eles, os fortalecendo, os consolando, mantendo o foco aceso, ligado na presença de Deus. A presença de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor é o mais importante. Jesus pede para que eles sejam, na palavra, estranhos para o mundo, especiais para Deus. Esse de santificados. Nós somos estranhos aos conceitos, aos valores, aos princípios, ao sistema mundano que jaz no maligno. Porém, somos especiais para Deus. Santificar. Na sua palavra, nos santificar. Aquilo que não agrada a Deus não pertence a nós. E nós devemos cortar relações com tudo aquilo que desagrada a Deus. Cortar qualquer tipo de ligação com o profano. Não há igualdade entre o santo e o profano. Pelo contrário, há total diferença, como luz e trevas. E eu não estou falando de pessoas. Estou falando de pensamentos, do sistema mundano. É disso que devemos fugir. Deus quer salvar pessoas. Devemos ser luz na vida delas. É claro que nessa pregação, muitos não crerão. É claro que muitos não devemos ser inimigos das pessoas. Não deve o sentimento de vingança, revanchismo, acepção, como nós falamos do outro exemplo, mas devemos ir conscientes de que não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra o inferno, no nome de Jesus, não contra as pessoas. A nossa esperança e a nossa oração é que o Espírito convença as pessoas, mas nós sabemos que muitos deles irão se levantar contra nós. E Jesus ora ao Pai edificados, que eles tenham espírito para se apartar daquilo que corrompe, daquilo que afasta de Deus. E por último, ele ora a Deus pedindo pela unidade. E o padrão dessa unidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O desejo de Cristo, a oração de Cristo ao Pai é que nós como igreja sejamos um. A importância da comunhão. E essa transmissão, e as transmissões que têm sido feitas dos cultos que os irmãos têm, como eu falei, um pouquinho desse cuidado de Deus, de manter a nossa comunhão. Nós somos unidos com Cristo, sim, mas também somos através de Cristo. E nós devemos lutar. É estranho essa palavra lutar e comunhão, lutar né? Parece uma situação controversa, parece um paradoxo. Lutar e comunhão, lutar sim, lutar no sentido de lutar contra mim mesmo, contra as coisas que me fazem afastar da igreja, me afastar dos irmãos, da comunhão dos irmãos, orgulho, capricho. Vamos pensar na nossa personalidade, no nosso jeito difícil de ser e das dificuldades que nossos irmãos também têm, nas falhas que irmãos têm, que a igreja como pessoas tem e eu tenho. Eu não posso deixar que essas coisas me afastem da comunhão. Eu devo lutar e vem para cá, irmãos. Se eu vou levar prejuízo, se eu tenho que me calar para manter a comunhão, eu me calo. Se eu devo abrir mão, é razão para ter comunhão. A comunhão é mais importante do que o meu capricho, do que o meu ego, do que o meu orgulho. Por quê? Nós fomos chamados para servir a Deus.